Oi, pessoal, muito boa tarde, tudo bem? Juarez da Prajures aqui. Hoje eu quero falar com vocês aqui nesse evento muito bacana, organizado pela Legal Hub, que é o Legal UX, tá? Eu quero falar um pouquinho para vocês hoje sobre um assunto bem interessante, muito bom, que eu já participo aqui da Comissão de Direito Digital de Joinville e região. A gente tem discutido reiteradamente que são metodologias ágeis, né, aplicáveis ao meio jurídico, tá? Espero contribuir ao máximo possível aqui com vocês e tentar entregar um alto valor aqui sobre esse tema, tá bom? Então, começando, sem mais delongas, como é que eu sempre gosto, né, de dar esse setup já no momento inicial, né, sobre metodologias ágeis. É, é, aplicáveis, né? Eu coloquei aqui propositalmente, né, a palavra aplicáveis. Eu entendo muito que não existe uma metodologia aplicada, né? Quando a gente fala de metodologia ágil, o ágil como um todo a gente consegue aplicar e cada realidade é uma realidade diferente, né? E aqui a gente já entra no nosso tema, tá? E vou demonstrar isso para vocês no decorrer do conteúdo aqui, que é justamente a gente não tem que se preocupar com a metodologia, né? Com o fazer, com utilizar um framework específico, isso seja no escritório de advocacia, isso seja no departamento jurídico, ou em qualquer outro projeto que a gente vai gerenciar, né? A gente tem que se preocupar muito com o ser ágil, né? Então, esse ser ágil que é o grande diferencial. E o ser ágil é uma forma de pensar, né? Então, tem que mudar a minha maneira de pensamento, obviamente, né? Que para isso existem boas práticas e aí os frameworks, eles nos ajudam muito, assim como o Scrum, assim como o Kanban, né? Lean e tantos outros que a gente vê no mercado, né? Mas eu gosto sempre de dar esse setup inicial, né? Começando tudo que a gente vai expor aqui, seja sobre framework, seja sobre conteúdo, sempre pensar no ser ágil. Como eu posso adequar isso para o meu dia a dia, né? Às vezes um framework ele foi desenvolvido e a gente vai ver que é muito num viés de desenvolvimento, de gestão de projetos complexos. A gente vai falar um pouquinho sobre o tema, né? Onde se adequa mais, em que tipo de projetos eu vou usar o ágil. Eu vou usar o ágil no meu dia a dia, em coisas simples do meu cotidiano, né, onde eu não tenho que analisar. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso também. Então acho que esse a grande linha, né, o grande guideline aqui que a gente tem durante esse papo que a gente vai ter aqui, essa mudança de pensamento, para ser ágil, né, eu sempre que tenho que estar de olho, né, em 4 grandes valores, a gente vai discorrer um pouco sobre ele também, 12 princípios, e aí eu utilizo desses frameworks, né, eu utilizo dessas ferramentas, né, de gestão ágil, na medida que melhor se adequar ao meu dia a dia. Bacana? Vamos lá então, sem muitas delongas também nesse ponto, o que é ágil, né? Então, ágil, a gente trabalha muito aqui no conceito de gestão de projetos, né, que é como eliminar o desperdício, né, e fazer o mesmo caminho o mínimo de vezes possível, né. E a gente vai falar um pouquinho sobre o manifesto ágil, um pouquinho também sobre um pouco sobre a parte de princípios e valores. A gente vai entender que quando a gente fala em agilidade, isso nasceu muito para desenvolvimento de software, né, que ele é muito complexo o projeto, né, ele é um projeto que ele tem muitas incertezas no decorrer do caminho. E aqui a gente já começa a fazer um primeiro paralelo, né, quando eu fiz essa mesma apresentação, né, com algumas similaridades ali, na nossa Comissão de Direito Digital aqui de Joinville, a gente discorreu bastante sobre a questão LGPD em paralelo, né? E a LGPD, ela se equipara muito, se a gente for trazer essa equiparação, né? Comparar um desenvolvimento de software a um projeto do jurídico, o projeto de LGPD, um contrato com uma maior complexidade, né? Uma consultoria com uma maior complexidade também, onde eu tenho que avaliar junto com o meu cliente, startups normalmente tem esse cenário, consultoria dependendo do ramo da empresa também, né? Então eu tento, eu aplico, né, o ágil para que eu consiga entregar valor o mais rápido possível e com isso eliminar desperdícios, né? Ele é uma alternativa, aqui nessa parte de cima a gente consegue visualizar, né, o modelo cascata, né, de gerenciamento de projetos, onde normalmente, e aí dá para fazer esse paralelo sempre com a LGPD, eu vou lá, eu faço esse levantamento de requisitos, né, eu visualizo como é o modelo que eu vou fazer desse meu projeto, dessa minha consultoria, eu desenvolvo
aprovo esse meu projeto, né? Eu testo ele, eu valido ele se não ficou nenhum problema e eu entrego isso para o meu cliente. Isso lá no final do projeto normalmente. Esse era o modelo padrão, né? Cascata, waterfall, né? De entrega de projetos. Então, o ágil ele vem justamente para tirar essa entrega de valor, essa grande entrega de valor lá do final, né, que normalmente ela vai trazer retrabalhos, principalmente quando o projeto é longo. Às vezes ela está inclusive fora do time de entrega, né, ela já passou inclusive às vezes do tempo de entrega, e o ágil ele prega para que eu faça pequenas entregas de valores, cumulativas na verdade, né, ao longo do tempo. Então, eu planejo também, né, eu analiso esses meus requisitos, eu analiso o design, eu reviso isso e eu faço pequenas entregas de valor para o meu cliente. Só que eu faço isso constantemente durante a minha gestão de projetos. Então, se eu tive um erro na parte inicial da minha minuta, se eu tive, né, uma adequação, talvez eu não consegui interpretar da melhor maneira possível lá no meu cliente qual era a necessidade, eu consigo trazer isso já no momento 1, né, e todo aquele restante que eventualmente ia se pautar nessa parte inicial, né, dessa análise inicial, eu já vou fazer ele de uma forma correta, né? Então eu vou sempre entregando e validando, entregando e validando. Bacana? Essa é a ideia do todo, tá? Esse é o guideline. Então a gente tendo isso daqui como noção e adotando algumas boas práticas, a gente vai existe, né? E eu vou trazer alguns cases nível mundo mesmo, né? Para mostrar para vocês, a entrega desses projetos ela tende a ficar bem mais otimizada, a gente entrega muito mais valor em bem menos tempo, tá? Porque o time ele fica mais engajado, o cliente fica mais engajado e a gente faz essa entrega consequentemente numa qualidade melhor. Bacana? E quando surgiu, né? Beleza, a gente entendeu, a gente falou um pouquinho ali sobre que o ideal é ser ágil, né? E não utilizar um framework, tentar moldar o meu dia a dia, porque senão eu vou criar fricção com o meu time, né? Eu vou criar fricção às vezes com o meu cliente e não tentar moldar um framework, né? Eu não tenho que fazer uma proforma, eu tenho que pensar ágil, né? Eu tenho que pensar a forma mais otimizada de manter todos esses stakeholders, né? Todas essas partes interessadas o mais engajado possível nesse projeto e eu ir validando e entregando valor continuamente. Mas quando surgiu? Vamos voltar um pouquinho nesse histórico, né? A gente vai falar um pouquinho sobre manifesto ágil, princípios ágeis e valores ágeis, tá? O manifesto ele foi estabelecido em 2001, inclusive deixei disponibilizado o link dele aqui no material, depois eu passo para o pessoal da Legal Hub aqui para encaminhar para todos os participantes do Legal UX. É estabelecido em 2001, né, por 17 entusiastas de gestão de projetos, né, que buscavam uma alternativa ao modelo de cascata, aquele modelo de entrega no final do projeto, certo? Ele foi inicialmente, né, aplicado muito na área de desenvolvimento de software, pela complexidade do projeto, a gente vai chegar ainda nessa discussão, porém hoje ele já foi amplamente difundido aí para todo mundo, tá? E todas as áreas, né? Não somente a área de gestão de projetos relacionados à tecnologia da informação, ok? Quais são os principais, quais são, né, os princípios aqui, os 12 princípios, né, que regem esse manifesto ágil, né? Sempre é prezado pela satisfação do cliente, tanto que eu entrego o valor para ele o mais rápido possível, né? A gente vai falar muito quando vai falar de startup em MVP, é exatamente isso, né? Eles estão aplicando a cultura ágil em todo o processo da startup, desde o desenvolvimento até a entrega de valor para o cliente, e valida e vê o que está de errado, se eventualmente tiver, e já coloca na esteira de produção de novo ali para ir acertando, e o cliente já vai tendo essa percepção de valor desde o momento zero. Né? Aceitar mudanças também, isso é normal, né? Principalmente no ambiente de projetos complexos, né? A gente vai ver que nem todo projeto ele necessita ele tem mudanças, né? Muitos já têm um workflow desenhado, né, um fluxo muito bem delimitado, e eu não tenho que fazer uma análise, eu tenho que simplesmente executar. Então, se eu tenho que simplesmente executar, já não dá muito match, já não tem muito casamento com cultura ágil, porque se eu tenho que executar, eu já sei o que fazer. Aqui é justamente para eu acertar, né, mais rápido, se tiver que errar mais rápido também. Fazer essa entrega frequente, né, do meu produto final, seja o meu contrato, seja a minha consultoria, seja a minha implantação de LGPD. Trabalho em conjunto sempre, né?
sempre trazendo o time, trazendo todos os stakeholders, na verdade, né? O time do meu escritório, o meu cliente para perto de mim, para eu validar desde o primeiro momento, né? Existem algumas boas práticas para antes mesmo de eu fazer alguma coisa, fazer esse levantamento de requisito no momento zero, né? E fazer junto com o cliente já alguns esboços, algumas coisas para direcionar esse meu desenvolvimento dessa minha minuta, desse meu contrato, desse meu projeto junto a ele, né? Dessa minha consultoria. Equipe motivada, né? Isso motiva muito a equipe com essa entrega frequente. Informação face a face, né? A gente vai ver nos valores que tem isso bem de uma forma bem contundente. Software funcionando, aqui a gente adequa, né? Não é só software funcionando, na verdade é o projeto caminhando, né? Alinhado com esse todo. Ritmo constante, eu consigo, e aqui até eu quero tirar um adendo, né, se tem uma coisa que o projeto ágil, né, se tem um valor grande que ele entrega, é a constância na velocidade do time, tá, por mais que ele chegue num momento complexo do projeto, a gente consegue ir se adequando muito rápido e fazendo essas entregas de valor, mantendo uma mesma constância, independente se eu estou no começo, no meio ou no fim do projeto, tá? Ele toca muito esse bumbo, né, da entrega de valor. Bom design, simplicidade, times auto-organizáveis, né? Também existem boas práticas para isso. Sempre quando eu vou fazer um projeto complexo, né? Tentar envolver desde o momento zero essas partes interessadas, sejam de outras áreas que possam auxiliar, né? Seja meu cliente também. E refletir e ajustar, né? Essa iteração constante que a gente comentou. Além dos princípios, a gente chega também nos valores, né? E aqui nos valores vale destacar que toda a literatura voltada à agilidade, né? Ela sempre menciona que tudo que está aqui eu peguei inclusive aqui da Scrum.org, muitos materiais, né? Tem certificação A, tem certificação para quem se interessar um pouco mais sobre o tema, né? Entender como aplicar mais no seu negócio. Sempre a parte colorida, né? Valoriza mais, não quer dizer que não valoriza também a parte que está em cinza aqui no slide, né? Só que aqui, por exemplo, indivíduos e interações na agilidade é mais importante do que processos e ferramentas. Opa, mas quer dizer que eu não tenho que ter processo? E no meu fluxo aqui não vai funcionar. Não. Só que indivíduos e interações é mais importante. Então, trazer esse pessoal para cá, eu não preciso me ater muito ao framework, né? Trazer esse pessoal junto comigo para desenvolver junto essa solução é mais importante do que qualquer processo ou ferramenta que eu venha utilizar nesse meio tempo, tá? Software em funcionamento, de novo, né, que a gente aplica para tudo. Então, a entrega de valor para o cliente é mais do que qualquer documentação abrangente. Aqui, obviamente, né, existe uma ponderação também, muita coisa a gente tem que formalizar, principalmente no jurídico, né, mas, assim, a formalização em demasia, né, tipo, ela é menos importante do que a entrega de valor para o cliente final, né. Então, eu tenho casos de amigos advogados, de clientes advogados aqui da região de Joinville, Joinville, Santa Catarina, né, que a gente conversa com mais frequência, até pela Comissão de Direito Digital também, e inclusive tem fluxos na área contencioso, não contencioso, mas o exemplo é no não contencioso, né, de contratos que vai fazendo e já vai validando com o cliente em tempo real, seja compartilhando no Google Drive, seja fazendo alguma coisa nesse sentido, né. Colaboração com o cliente, mais do que negociação de contratos, né? Então sempre estar atento à satisfação do cliente, afinal de contas é ele, né, que mantém toda a nossa máquina, seja no escritório, seja no desenvolvimento, seja na consultoria, é ele que mantém isso rodando. E responder às mudanças sempre, né? Mais do que seguir um plano, né? Projetos complexos, eles sempre vão ter mudanças, né? Raramente eu vou conseguir no momento zero, até porque eu tenho todo um entendimento da situação, depois eu tenho todo um planejamento, né, para depois partir para a execução, e eventualmente quando eu estou executando, o planejamento pode mudar, né, porque o tempo vai fazendo ele mudar, o momento do mercado, o momento do nosso cliente, ele vai mudando e a gente tem que ir se adaptando com o avião andando, né, com o avião voando de fato. Esses são os valores. Quais são os tipos de projetos, né? Então, espero que estamos todos juntos até aqui. Quais são os tipos de projetos, que eu já dei algumas pinceladas ali sobre a questão de projetos complexos, né? O que tem o maior match ali com modelo ágil de gestão. Quais são os tipos de projetos que aderem, né, com maior facilidade?
Então, o complexo, a gente vai entrar nele, né? Ele é o mais aderente, com certeza, às metodologias ágeis, tá? Os projetos, vamos começar pelo simples aqui, tá? O simples, ele é o quê, né? Aqui nessa parte direita. O projeto simples, ele é o projeto onde eu tenho um fluxo, né? Então, assim, eu tenho um fluxo delimitado. A literatura, ela dá um exemplo de, por exemplo, de uma máquina de sorvete casquinha, né, de creme. Então, eu tenho uma máquina de sorvete casquinha, eu tenho um fluxo para fazer aquilo, né? Não existe um entendimento de como o cliente quer. Se eu vendo sorvete de creme casquinha, o cliente chega e me pede um sorvete de creme, eu tenho um fluxo com melhores práticas, né? Eu entendo ali como ele quer, eu categorizo se eu tiver mais de um sabor, por exemplo, e eu respondo para o cliente que o produto entregue, né? Mas eu não tenho como inovar ali, né? A não ser no meu processo, obviamente, melhorias, né? Mas o meu produto eu vou entregar ele de uma forma fácil, né? Dá para utilizar alguns pontos de metodologia ágil aqui, sim, eventualmente, né? Analisando nesses projetos simples, né? Analisando alguns frameworks, a gente vai visualizar alguns pontos, né? Algumas boas práticas que podem ser aplicadas. Agora, a aderência ela é muito menor. Né? Assim como o caótico também, né? O da outra extremidade aqui na parte de baixo. O projeto, quando ele é caótico, né, e o exemplo sempre mais usado aqui, ele é de uma situação de um projeto caótico, né, ele é um investimento, por exemplo. Quando eu vou investir num mercado de ações, numa bolsa de valores, eu não tenho como estudar muito. Obviamente, né, existem boas práticas, existem consultores financeiros que, de acordo com alguma nuance do mercado, como ele está se comportando, eu tenho boas práticas ali para seguir. Agora não tem como garantir. Ninguém sabe quando vai vir uma pandemia, que nem veio agora em 2020, né, onde estava num ano com um projeto de aceleração muito interessante da bolsa de diversas empresas também. Chegou a pandemia e simplesmente acabou com tudo, né? Então ali é um projeto caótico. Se eu vou fazer um projeto nesse nível, né, e aqui é um exemplo, eu não tenho muito como aplicar metodologia ágil também, porque eu tenho que atuar antes, né, de qualquer coisa. Eu atuo e espero a resposta do mercado, espero a resposta da minha entrega, né? Então também não existe ali uma aderência tão grande do modelo ágil. Já em projetos complicados, né, ele tem uma aderência muito maior, né? Eu tenho que entender, sim, existe uma fase de estudo, né, um pouco maior. Eu não só categorizo, porque diferente do projeto simples aqui, né, eu tenho que fazer uma análise sobre o todo, e aqui um exemplo sempre é a parte de construção civil, né, engenharia civil. Eu tenho que analisar e eu tenho que responder com uma solução. Né? Então, esses projetos complicados, né, que eles têm um grau de complexidade grande, porém eu sempre entendo, analiso e depois respondo, né, eu avalio a situação, avalio como recorrer, né, a especialista para especialistas caso eu precise de um apoio, né? Aqui eu sempre consigo colocar porque ele tem uma metodologia a ser seguida ali e não existe uma incerteza tão grande que nem o caótico, também não é tão óbvio que nem o simples, né? Então eu consigo adequar diversos frameworks ali dentro, ou então, né, fazer um mix desses frameworks para minha realidade, dependendo do caso, tá? E, por fim, né, os projetos complexos, que eu acho que é o nosso foco aqui, eu entendo que LGPD se encaixa muito bem aqui, diversos tipos de consultoria no meio jurídico também, desenvolvimento de software é a mesma coisa, né? Aqui sim ele tem um match total com o tipo de projeto, né, onde eu sempre testo, entendo e respondo, né? Então, assim, eu sempre valido com o meu cliente, eu entendo com ele, né, eu faço essa entrega de valor para testar se essa minha entrega está ok. Se ela está ok, eu sigo o meu projeto. Se ela não está ok, eu vou inteirar e vou respondendo o meu cliente na medida que eu for tendo esses feedbacks ali do meu teste, né? Então, aqui, nesse nível de projeto, onde há uma incerteza, né? Só que eu consigo fazer essas entregas e ir testando, né, por steps, aqui existe um match muito grande entre metodologias ágeis e também o projeto em si, ok? Passando então os principais frameworks, né? Eu quero trazer para vocês já uma visão de mercado, né? Hoje o principal framework utilizado
para metodologias ágeis, para gestão de metodologias ágeis, é o Scrum, apesar de que na maioria das empresas, das organizações, dos escritórios, das pessoas, né, que fazem essa gestão de projetos, sempre existe alguma boa prática de algum outro framework, seja de Lean, seja de Kanban, tanto que o segundo, né, o mais utilizado é o híbrido, né. Então a maioria, 58% do mercado utiliza Scrum, né, no conceito de sprints, 10% utilizam, né, um conceito ali, quase 18%, né, com múltiplas metodologias também, o Scrum XP barra híbrido ali, né, ou então customizado de fato. E aí depois aqui vem Kanban, vem um Scrumban aqui, né, que são alguns pontos de cada um deles também, tá? Tudo isso daqui está no material também da Scrum.org, tá? É um material relativamente atualizado aqui deles. O Scrum, né, para a gente entrar um pouquinho mais no detalhe dele, a gente já viu que ele é o mais utilizado, então vou focar um pouquinho mais aqui, até porque toda empresa de tecnologia hoje praticamente está utilizando ele, salvo raríssimas exceções. A maioria dos escritórios ou dos projetos que estão sendo implantados no jurídico, como no governo brasileiro, por exemplo, eu tenho depois nos cases ali, né, uns materiais complementares até para quem se interessar pelo tema. Tem muita discussão para se implementar no governo brasileiro diversos pontos de metodologia ágil, seja em atendimento, seja em projetos, nas mais diversificadas áreas, tá? Então o Scrum as principais características dele, né, as sprints, né, então normalmente eu tenho um backlog do que eu vou fazer, né, a partir desse backlog, né, a partir dessa lista de tarefas que eu tenho para fazer, eu tenho que priorizar elas, né, eu sempre utilizo um nível de priorização, eu coloco, e aí eu defino qual que vai ser o meu backlog dessa minha sprint, o que que é uma sprint, né. Uma sprint, ela é normalmente um ciclo de uma semana a um mês, tá? É difícil ver alguém utilizando com algum mês, normalmente são ciclos mais curtos, onde eu pego 1, 2 semanas ali, junto ao meu time, e eu vou fechar uma entrega que eu vou entregar naquela 1, 2 semanas com o mínimo de impacto possível de coisas externas. Então a gente trabalha focado, justamente para conseguir fazer aquela entrega de valor. Então, a partir do momento que eu seto o backlog da minha sprint, eu faço um planejamento, né, junto com o meu time, de como vai ser essa execução. Eu começo a implementar, né, durante esse ciclo de 1, 2 ou 3 semanas. No final, eu sempre faço uma revisão de toda essa entrega, né. Nessa revisão, normalmente entra cliente, inclusive, né, para validar essa entrega, e uma retrospectiva junto com o time, né, e essa é uma cerimônia bem específica, né, do Scrum, uma retrospectiva junto com o time para mapear as melhorias de processo possível. Tá? Então, isso daqui até depois eu quero mostrar para vocês um exemplo prático aqui de como a gente faz aqui na Projuris. E aí eu fiz essa reunião de retrospectiva, eu tenho toda a minha implementação feita, né, são todas reuniões rápidas, né, fora a parte de implementação aqui, são reuniões de 1, 2 horas, dependendo do tamanho do time, acaba aumentando um pouco mais, né, até um limite de 4, 8, dependendo da reunião. É isso para times maiores, né. Eu entrego essa minha feature para o meu cliente, né, e vou novamente fazer o meu ciclo de produto. Durante a implementação, todo dia eu tenho o time reunido, né, fazendo as daily scrums aqui também, que é justamente para iterar, né, essa melhoria contínua junto ao time. Bacana? A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre algumas boas práticas que eu aconselho, né, desde o momento zero, tá indo buscando esse conhecimento para aplicar, seja no seu escritório, no seu departamento jurídico, ou você mesmo, né, na sua gestão dos seus processos como advogado, na gestão das suas tarefas do seu dia a dia, né. Trouxe também o Kanban, porque é muito difundido no Brasil, muita empresa utiliza, inclusive alguns times aqui da Projuris utilizam o Kanban. Ele é um estilo de projeto, né, que a gente sempre utiliza ele complementando com algumas boas práticas do próprio Scrum, mas as principais características deles é que o modelo visual de distribuição de tarefas ele é muito claro, né. A gente também usa Kanban dentro do Scrum, né, então a gente faz um mix. Só que aqui eu não tenho todo esse ciclo de
cerimônias não necessariamente ele acontece em time box, né? Igual na Scrum, que eu faço primeiro a planning, depois eu só implemento, depois eu faço a review, depois a retrospectiva. Não, aqui é um ciclo um pouco mais constante. Normalmente é utilizado em conjunto com uma matriz de priorização. Na verdade, é uma boa prática, né? Agora, eu entendo que não tem como utilizar Kanban sem você utilizar uma matriz ou uma forma de priorizar os seus itens, né? E é necessário uma revisão constante desse fluxo aqui, porque eventualmente vão surgindo novos steps, novas lanes ali a serem incrementadas e anexadas, né, esse seu fluxo desse seu dia a dia. Aqui eu acho que cumpre destacar também que, por exemplo, na Projuris, né, na nossa operação voltada a escritórios de advocacia, onde a gente tem hoje mais de 2.000 clientes, a gente tem uma solução onde a gente acoplou uma entrega, né, de uma visão em Kanban para o advogado poder gerir as suas tarefas lá dentro. Então, todas essas tarefas, seja dele ou do seu time, né, ele pode ir colocando e priorizando lá dentro de formas bem rápidas e bem simples, né. A gente liberou essa feature, né, essa funcionalidade no ano passado. Hoje a gente tem em média 30, 40 mil tarefas mês sendo criadas, tá, novas, e gerenciadas dentro do nosso fluxo de Kanban. Então, assim, é muito fácil de usar, né, na forma de organização, né, ele fica muito bom, porque ele é muito visual, então eu consigo ter uma gestão. Eu acredito que alguns dos colegas já devem ter utilizado eventualmente um Trello, eventualmente um Excel para se organizar dessa maneira, mas quando a gente tem isso, né, vinculado a todo no restante do nosso fluxo, aos nossos clientes, aos nossos processos, né, aos nossos advogados, colegas ali de trabalho, a gente consegue ter uma organização extremamente boa, né, para fazer essa entrega de valor, tá? A gente tem umas dicas mais para frente aqui para adequar ainda junto com o Kanban. Trouxe também alguns cases mundiais, tá? O principal deles, né, é o projeto Sentinela do FBI. Como um exemplo aqui, depois até deixei a fonte, né, para consultar com um pouco mais de detalhamento. Esse projeto, inicialmente, ele tinha sido estimado em 451 milhões de reais e 3 anos de projeto, né, com participação de direto de cerca de 400 pessoas para finalizar. Ele era um projeto bem audacioso, que visava, né, pegar toda a parte de análise de casos do FBI e digitalizar isso para que quando fosse comparar, né, e mapear padrões de casos, eles conseguissem mapear com mais agilidade. Então o orçamento era 451 milhões com 400 pessoas envolvidas durante 3 anos. O projeto ele foi cancelado depois de 5 anos e menos de 50% do projeto tinha sido concluído e 100% do orçamento gasto, certo? Após a adesão do Scrum, né, eles depois tiveram uma mudança, finalizou esses 5 anos e aderiram a uma metodologia ágil, né? Em 12 meses, com 45 pessoas, eles garantiram a entrega do projeto, ainda com algumas melhorias, e esse investimento necessário foi apenas de 30 milhões. Então, aqui é um caso extremamente discrepante, né, da entrega de valor que realmente uma metodologia ágil pode trazer, e aqui foi o caso, né, eles estavam fazendo, na matéria completinha, né, demonstra isso, né, traz os dados. Eles estavam fazendo entregas constantes a setores do FBI, né, para que eles pudessem digitalizar isso aos poucos e já ir validando aonde deu problema, como melhorar, qual que seria o melhor fluxo a ser seguido. Outros players, né, para trazer exemplos aqui de players conhecidos por todos, né, do Brasil a TOTUS, né, do nível mundo, Spotify e Google. Aqui eu trouxe grandes mesmo, né, para que todo mundo conheça, mas toda empresa, toda startup hoje que trabalhe com desenvolvimento, que trabalhe com gestão de projetos de consultoria, projetos maiores, mais amplos, estão empregando em alguma escala, né, principalmente boas práticas aí de metodologias ágeis.
E como começar, né? Eu acho que aqui fica as principais dicas. Beleza, entendi tudo e como é que eu começo? Eu começo lá no primeiro slide, né? Eu começo sendo ágil, né? Não me atendo muito a um framework, né? Então a gente falou de valores, a gente falou de princípios, só que eu tenho que sempre ter muito comigo essa questão de entrega contínua. Tendo isso muito setado, né? Essa mudança de pensamento muito bem setada com o meu time e no meu fluxo, né? Porque o meu fluxo ele tem que estar adequado para isso também, por isso que eu tenho que olhar a minha realidade, eu consigo ser ágil, né? E quais são algumas boas práticas aí para construir, né? Que eu deixo aqui de dica para os nossos amigos e ouvintes, né? Adote com o seu time desde o do momento de hoje, né? Ou você mesmo, né? Reuniões diárias produtivas, ou seja, assim, faça reunião, né, de interação com o seu time diariamente. E aqui são reuniões, quando a gente fala reunião, às vezes a pessoa leva muito isso para horas, né? Horas ou meia hora, 1 hora, 2 horas de reunião. Não, é minutos, né? É 10, 15 minutos, onde eu vou me reunir com o meu time, prezar, inclusive, para ser uma reunião em pé, para ser rápida mesmo, né? Não é para ficar tão confortável, é para falar só de basicamente 3 perguntas, né? O que eu fiz, o que eu fiz ontem, né? O que eu vou fazer no decorrer até a minha próxima reunião aí com o time, né? Com a minha reunião diária até amanhã, e quais são os impedimentos para que eu atinja a minha meta de hoje, né? Então cada uma pessoa do time ali responder essas perguntinhas. A gente tem squads, né? Times montados às vezes com 8, 10 pessoas. É uma reunião de no máximo 15 minutos, 20 minutos, só para manter todo mundo alinhado. Se alguém tem algum impedimento, já vê se alguém do time consegue ajudar. Se conseguir ajudar, tiver disponibilidade, já faz hoje. Se não, deixa a tarefa impedida, né? No outro dia, toca ela ali, já puxa outra coisa para tocar, e assim por diante. Então, reunião diária seria uma dica número 1. Reuniões de planejamento constante, né? Então essas plannings, elas são muito interessantes, né? Para eu não ter que fazer reuniões muito grandes, eu pego e separo essas reuniões, por exemplo, em 1 hora por semana, 2 horas por semana. Eu vou lá e eu refino, né? O que eu tenho que fazer nesse projeto? Quais são os próximos passos? Eu deixo tudo detalhado para que eu possa fazer assim, né, que o time tiver disponibilidade. E nessas reuniões de planejamento, inclusive, uma boa prática é sempre envolver o time, sempre que possível, pelo menos, né? Ou algumas pessoas do time. Reuniões de retrospectiva também, que sempre devem gerar, né, planos de ação. Eu até deixei aqui um print, né, do nosso Trello que a gente utiliza numa das squads aqui da Projuris, né? Então, assim, é extremamente simples de fazer. É uma reunião de 1 hora quinzenalmente que a gente faz, onde a gente aborda o que foi bom e o que precisa melhorar, né, no nosso fluxo, sempre muito pautado em fluxo, né, de trabalho, para melhoria disso, né? E daí, sempre o que precisa melhorar, a gente verifica, né? Existe alguma ação que eu possa fazer para melhorar disso daqui? Se existe, eu coloco no meu backlog de planos de ação, né? E aí eu vou trabalhando neles aqui na medida do possível, e finalizando, a gente sempre deixa cada sprint, né, que a gente faz, ou cada período de 15 dias, uma semana, a gente tenta ir colocando um desses itens aqui e tocando eles, né, constantemente aí, para ir azeitando os fluxos cada vez mais. E uma dica de ouro, né, para finalizar aqui, já se encaminhando para o final do nosso papo, é usar time box, né, para todas essas cerimônias, né? Então, quando eu vou fazer uma reunião diária, tem que ter um cuidado muito grande para essa reunião não virar uma reunião de alinhamento, né? Ela é uma reunião de alinhamento, ela é, só que alinhamento sobre esses 3 pontos, alinhamento de time sobre a execução, né? Não é para eu discutir planejamento, não é para eu discutir outra coisa, é alinhar com o time. Ah, eu tenho que planejar alguma coisa? Beleza, eu planejo depois em outra reunião, em algo em separado, justamente para aumentar a produtividade. Então, assim, 10, 15 minutos no máximo, planejamento 1 hora semanal, 2 horas quinzenais, reunião de retrospectiva 1 horinha, 2 quinzenais, sempre, né, levando em pauta ali o tamanho do time também. Legal? Deixo ainda alguns links interessantes aqui, finalizando a nossa apresentação, do Agile Trends, que é uma comunidade bem interessante sobre agilidade, né, no Brasil, né, que ela está difundida no Brasil muito amplamente, faz bons conteúdos sobre o tema, e tem inclusive, né, pode ser de interesse, iniciativas focadas e projetos focados. Vai ter um agora no mês de novembro, inclusive um evento focado à implantação de metodologias ágeis no governo brasileiro.
E também a Scrum.org, né, eles têm muito material interessante para gratuito, né, guias realmente, né, materiais para certificação, para quem tiver um pouco mais de interesse de se aprofundar, deixarei esse material com o pessoal do Liga UX. Pessoal, era isso que eu tinha preparado para o nosso bate-papo de hoje. Espero que todos aí tenham conseguido aproveitar em alguma escala. Fico 100% à disposição para apoiar também. Quem quiser me procurar no LinkedIn é Juarez Faust, pode fazer uma conexão lá, me mandar alguma eventual dúvida, tá? Estou sempre à disposição para ajudar. É isso aí, um abraço, tudo de bom, até mais, tchau.